Acidentes marcam o dia na capital. De manhã, a BR-040 parou próximo ao trevo de Ouro Preto. À tarde, um avião caiu na pista do aeroporto da Pampulha. Esse é um dos destaques do Jornal Minas. Hoje também vamos discutir a prioridade para a vacinação contra a Covid. Concluída a imunização dos idosos, quem serão os próximos a serem vacinados? O Jornal Minas está no ar. Uma pessoa morreu hoje na queda de um avião de pequeno porte no aeroporto da Pampulha, que fica numa área urbana na zona norte da capital mineira. A aeronave era do Rio de Janeiro. A aeronave fazia uma manobra por volta das 2h30 da tarde, quando ultrapassou os limites da pista e bateu em árvores próximas à cabeceira. O jato, que tem capacidade para 8 passageiros, carregava 3 tripulantes no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram presas às ferragens, o que dificultou o trabalho de resgate. A posição que o avião ficou, ele colidiu de frente, de nariz. Então a fuselagem ela veio para dentro, o cockpit e o charuto da aeronave, ele já é muito pequeno. Então esse painel ele veio para cima dos pilotos e os bancos chegaram mais próximos também do painel. Então fazendo com que eles ficassem presos às ferragens e à fuselagem da aeronave. O copiloto, de 76 anos, morreu na hora. O piloto, de 28 anos, foi levado em estado grave para o Hospital João 23. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um aluno em treinamento. Já o terceiro piloto, de 31 anos, estava no banco de trás e teve escoriações leves. A aeronave era do Rio de Janeiro e estava na capital para manutenção. Ainda não se sabe se o voo era de teste ou treinamento. De acordo com este especialista, a manobra, conhecida como toque arremetida, é comum. É uma manobra que ela é de certa forma, assim, preconizada, pela ANAC, pela agência, que cuida dos treinamentos dos pilotos, que homologa os cursos, Então, ela é uma manobra exigida durante o treinamento do piloto. Segundo a Infraero, a ocorrência será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que poderá dar mais detalhes sobre o caso. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local por conta do risco de explosão. Porque houve vazamento de combustível, bastante combustível. A Brigada de Incêndio do aeroporto e a equipe multidisciplinar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ainda permanece no local para fazer a parte de rescaldo, e guarda desse destroço enquanto ainda tiver esse risco de explosão. A aeronave, segundo as autoridades, estava regular. Os 2 feridos foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. A volta das operações do aeroporto da Pampulha gera polêmica entre os moradores de bairros da região que temem os riscos de pousos e decolagens e também reclamam da poluição sonora. Outro acidente hoje parou a BR-040 no acesso para Belo Vale, na região central de Minas Gerais. O acidente, no começo da manhã, envolveu 2 carretas. Uma delas carregava material de construção. Um dos motoristas morreu no local. Outro sofreu apenas ferimentos leves. A rodovia ficou interditada por várias horas até que a pista fosse liberada. Depois dos idosos com mais de 60 anos, será a vez de vacinar adultos com comorbidades. Mas, apesar de existir a recomendação no Plano Nacional de Imunização, não há regras claras de como deve ser a comprovação da doença. Como o grupo é muito grande, cada estado e município vai adotar seus próprios critérios e especialistas temem que falte organização na hora de vacinar. Com a evolução, mesmo que lenta, do Plano Nacional de Vacinação contra o Covid-19, a tendência é de que um novo grupo seja alcançado após o decréscimo de pessoas com 60 anos de idade. Quando você chega a depois de 60 anos, aí você vai entrar agora no grupo das pessoas que têm alguma doença. Por quê? Normalmente essas doenças que foram estipuladas, elas também vão conferir um grau maior de doença ou de mortalidade. Então aí foram divididas são várias doenças que entram nesse grupo. Esse grupo, na verdade, ele chega a quase 20 milhões de pessoas. O desafio será estabelecer uma divulgação com um catálogo por ordem de prioridade das doenças, já que o grupo, considerado heterogêneo, apresenta subdivisões que podem ocasionar transtornos nas filas de vacinação.
Quando eu falo assim, comorbidades, então assim, se eu tenho diabetes, eu tenho direito? Sim. Algumas pessoas que têm hipertensão ou cardiopatia, sim, algumas não. Pessoas que têm síndrome de Down, sim. Pessoas que são muito obesos, índice de massa acima de 40, sim. Doenças pulmonares, algumas sim, algumas não. Mas vamos imaginar que isso não foi informado, então todo mundo vai para a fila. Primeiro, vai ter a primeira coisa que a gente não quer, que é a aglomeração nas filas, porque o N é muito grande. E se a gente está falando de 18 milhões de pessoas que têm essas doenças, vamos imaginar que se eu não sei, esse número pode dobrar. Então essas pessoas vão para a fila. Então se você não separa esses grupos anteriormente, vai virar um caos. Imaginar que eu fiquei 3 horas numa fila e aí depois fala, não, você não tinha direito. E às vezes não é que estava errado. Às vezes ele não tinha mesmo, mas ele tinha que ser informado previamente. Para nem estar ali na fila, esse não deveria estar lá. Então por isso que a gente tem alertado prefeitos, secretários de saúde, porque assim, isso é uma condição que vai dar um pouco de problema. Pois é, e muita gente se pergunta o que deve motivar a escolha dos grupos prioritários para a vacinação. Porque algumas cidades já vacinam, por exemplo, os professores. Outras incluíram os coveiros e agentes funerários. O Plano Nacional de Imunização está correto? Para nos ajudar a entender a lógica do plano de vacinação, eu conversei com o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina. Professor, a gente tem um plano nacional de imunização que estabelece os grupos prioritários, mas mesmo assim a gente tem diferença nos grupos que têm sido vacinados em cada lugar, em cada cidade. Por que isso acontece? Pela lei do Plano Nacional de Imunizações, que é uma lei de 1975, essas responsabilidades são do Ministério da Saúde. Porém, o Ministério da Saúde se afastou da coordenação do PNI. E ele fez um plano nacional de vacinações. Ele chegou a escrever uma cartilha. De lá para cá, o Ministério falou, olha, cada um, mais ou menos dentro desse conjunto de regras, poderá reestruturar de acordo com as necessidades regionais. Na sua avaliação, tem funcionado deixar essas brechas para cada região decidir quem vai ser vacinado? Fruto da inação do Estado, você começa a ter demandas locais. Bom, de repente, os motoristas de ônibus falaram, olha, o pessoal do metrô pediu, eu também quero, então vamos pedir. Aí os garis, eu também quero. E aí você cria um clima, né? O que é ruim, é lógico que é ruim. Nós estamos tendo uma certa bagunça, não totalmente, uma certa bagunça, na criação de um plano nacional de imunizações que nós nunca tivemos com nenhuma das outras vacinas. Então, o fato da gente não ter conseguido criar um consenso nacional, como os outros países civilizados conseguiram criar, gerou esse espaço para tentar mudar a ordem de vacinação. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos conseguindo, vários grupos profissionais estão conseguindo mudar a sua ordem de vacinação, né? No Distrito Federal, logo no início dessa crise, eu lembro que foram um dos primeiros grupos a se manifestar, os médicos veterinários. Não, nós somos linha de frente. Médico veterinário eu já acho mais difícil de achar que são linha de frente. Gosto dos médicos veterinários, mas respeito para os médicos veterinários. Mas eles não atendem no UTI, né? Eles atendem animais. Professor, depois dos maiores de 60 anos, vai ser a vez de vacinar quem tem comorbidades. E a gente sabe que são várias doenças crônicas, com graus diferentes, inclusive. E o que seria ideal, então? Que critério seria ideal estabelecer para fazer a vacinação desse grupo, até para a gente evitar, por exemplo, o caso de laudos falsos? O ideal seria ter uma declaração e, no máximo, o reconhecimento do médico que trata o paciente de que ele é portador da comorbidade. Eu não posso me autodeterminar, né? Eu penso que deveria ser algo dessa forma, mas nada muito burocrático também. Acho que não vamos ter. O governo bate cada vez mais cabeça, né? Isso tem que ser feito baseado em conhecimento, na ciência, na expectativa de vida, no risco de morrer. Gonzalo, e na falta desses critérios mais específicos no Plano Nacional de Imunização, seria então o caso dos estados estabelecerem esses critérios para orientarem as cidades?
Seria bom que os estados conseguissem fazer isso junto aos seus municípios, mas legalmente eles vão ter dificuldade. Legalmente quem teria condição de fazer é o Ministério da Saúde. Os estados, em relação aos municípios, eles não têm essa autorização. Mesmo com essas possibilidades de brechas, existem casos que são exageros, né? Prefeituras que vacinam grupos muito fora daquilo previsto no Plano Nacional. Nesses casos, elas podem ser denunciadas por causa disso? Se de repente, por exemplo, ela toma uma decisão de passar na frente uma categoria que não tem nada que passar na frente, certamente o Ministério Público poderá tomar a frente de contestar o Executivo e, em achando que essa contestação tem razão de ser, tomar as medidas cabíveis do ponto de vista legal contra aquele prefeito, por exemplo. Na sua análise, qual que é a previsão? A gente vai conseguir vacinar todos os brasileiros ainda esse ano? Nós vamos ir recebendo as vacinas paulatinamente. 40 milhões de doses mês a partir de maio. E vamos precisar de 320 milhões de doses. Né? Com 40 milhões de doses mês, são 8 meses de vacinação. Nós temos aqui janeiro, fevereiro e março, somados, não dão um mês cheio de vacinação. Abril também não vai dar um mês cheio de vacinação. Vai dar um mês e meio entre os 2 meses, e aí depois maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Novembro poderemos, se não faltar vacina, nem da Fundação Butantan, nem da Fiocruz, poderemos chegar lá. Caso contrário, eu acredito que só em fevereiro de 2022. O que eu estou contando com a possibilidade para terminar de vacinar esse ano é da entrega de vacinas da COVAX Facility da OMS, a promessa de venda da Pfizer e da Janssen, que diz o Ministério da Saúde que comprou vacina deles e eles teriam que entregar no 4º trimestre, pelo menos. Então, se essas vacinas chegarem, nós terminamos de vacinar antes do final do ano. Se elas não chegarem, nós vamos terminar de vacinar mesmo em fevereiro de 2022. A população acima de 18 anos. Aí está faltando ainda os jovens e as crianças. A seguir, comerciantes e consumidores de baixa renda poderão parcelar dívidas com a CEMIG. E professores da rede pública dizem não para a volta presencial das aulas na capital. Os detalhes já já. – 21 de abril. Com a pandemia, ato simbólico em homenagem ao Dia de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Ao vivo, direto de Ouro Preto, a partir das 7 horas da manhã. Rede Minas, ao vivo no 21 de abril. Especial Rede Minas apresenta Belle, da companhia de dança Débora Coker. Especial Rede Minas, sábado 24 de abril, 10 da noite. O ginásio do Mineirinho, na Pampulha, será entregue para a exploração da iniciativa privada pelo período de 30 anos. Hoje, a Secretaria de Estado de Infraestrutura lançou a consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre o modelo proposto. A remodelação do Mineirinho poderá colocar Belo Horizonte na rota dos grandes shows internacionais.
O prédio do ginásio, tombado pelo patrimônio público, deve ser preservado. Além do esporte, a empresa poderá explorar eventos como shows e feiras. A concorrência se dará pela modalidade de maior preço. O lance inicial deve ser de, no mínimo, 15 milhões de reais. 6 empresas já se mostraram interessadas numa sondagem de mercado. Mineirinho é um símbolo, não só para Belo Horizonte, como para todo o estado de Minas. Eu diria também é um símbolo nacional. Pelos nossos estudos, nos próximos 2 anos seriam necessários pelo menos 41 milhões de investimentos para a recuperação do ginásio, para que ele fique em condições adequadas. Além disso, o Estado vem gastando mais de 2 milhões por ano na manutenção do Mineirinho, mas a nossa estimativa é que isso é um valor que não é suficiente. A gente precisaria gastar pelo menos 4,4 milhões de reais por ano para manter o Mineirinho como ele deve estar. Então a gente pode gerar imposto, tanto para o Estado como para a Prefeitura, que vão ser pagos por essas atividades e que a gente pode reinvestir em atividades finalísticas do Estado. Então eu deixo alguém vir, vai participar dessa licitação, assumir a gestão desse ginásio por 30 anos, fazer esses 41 milhões que precisam ser feitos nos 2 primeiros anos, por baixo, arcar com esse custo de manutenção de pelo menos 4,4 milhões e usar da criatividade do empresário para desenvolver outras atividades. Mas como? Valorizando a história desse equipamento público. Isso que para nós é fundamental. Os detalhes da consulta pública estão no Diário Oficial de hoje. As 15 federações esportivas que usam o ginásio como escritório serão transferidas para uma escola desativada no bairro Horto. O governador Romeu Zema anunciou hoje condições especiais para parcelamento de água e luz para comerciantes e para a população de baixa renda. A medida visa amenizar os impactos da pandemia. Para os consumidores da CEMIG, os juros estão zerados e é possível parcelar a dívida. Os clientes beneficiários da tarifa social de energia elétrica poderão parcelar seus débitos em até 24 vezes sem juros e sem atualização financeira. Além disso, esses clientes não terão sua energia suspensa até o próximo dia 30 de junho, em função do inadimplemento. Também para os clientes da classe comercial e proprietários de pequenos comércios, a CEMIG disponibilizará o parcelamento em até 12 vezes sem juros e sem atualização financeira, permitindo a retomada gradual das atividades com fôlego financeiro para esses clientes. Para realizar o parcelamento, o cliente pode acessar os canais da companhia, como a agência virtual em www.cemig.com.br, no WhatsApp, no número 31 3506 1160, além das agências de atendimento. Na agência virtual, www.cemig.com.br, também está disponível o parcelamento em até 12 vezes sem juros através do cartão de crédito. Os professores da Rede Pública Infantil de Belo Horizonte decidiram, em assembleia hoje, que vão fazer uma greve sanitária e não retornarão às salas de aulas a partir da próxima semana. De acordo com a presidente do Sindirrede, o sindicato que representa os trabalhadores da Rede Pública de Educação, não há segurança sanitária para o retorno presencial às aulas. E um dos motivos é a não vacinação dos professores. A volta às aulas presenciais, com várias regras, foi autorizada pela Prefeitura, mas divide opiniões, neste momento em que ainda vivemos um grave momento da pandemia. O Ministério da Saúde vai repassar R$ 1.600.000 para a criação e manutenção de 34 leitos de UTI específicos para Covid-19 em Minas Gerais. Os leitos serão abertos em Barbacena, Itabira, São Lourenço, Uberaba e Uberlândia. O país vive um colapso hospitalar, com falta de insumos e leitos de terapia intensiva. Diante dessa cruel realidade, profissionais de saúde vivem um dilema ético. Como escolher qual paciente salvar? Diante desse cenário, a Associação Médica Brasileira apresentou um documento que define critérios para a escolha dos pacientes. Médicos são preparados para salvar vidas, mas quem salvar diante da escassez de leitos de UTI, da falta de medicamentos, no momento mais crítico da pandemia? Raro é o colega que nunca esteve inserido numa situação como essa, de ter que gerenciar aquele leito, gerenciar aquele recurso
e ter que ver qual seria o paciente que melhor se beneficiaria da utilização daquele recurso. Os recordes diários de casos e mortes pela Covid-19, com a superlotação dos leitos de UTI, colocam os médicos de todo o país diante da decisão de quem terá ou não acesso a tratamento intensivo. Por isso, a Associação Médica Brasileira apresentou protocolos éticos para orientar esses profissionais da saúde. A associação definiu um sistema de pontuação que leva em conta os indicadores de saúde do paciente. A pontuação é o resultado da soma de 3 critérios que avaliam as funções respiratória, hematológica, hepática, cardiovascular e neurológica, a presença de comorbidades avançadas e a qualidade de vida do paciente. O protocolo não tem poder de lei. Nesse momento de colapso dos leitos de UTI, tornar pública essa ferramenta para que a população saiba que os médicos têm critérios objetivos para tomar essas decisões, para que os médicos, então, se sintam menos desgastados moralmente, eticamente, fisicamente, com decisões tão dolorosas. Não estamos tirando de um para dar a outro. Nós estamos simplesmente tentando tomar a decisão mais sábia e mais correta para ambos os perfis. Quem precisou de UTI foi Marcelo. Ele se sentiu mal e precisou fazer um exame que mostrou o comprometimento de 50% dos pulmões. Foi internado às pressas e ficou entubado por alguns dias. Eu não sei como é que seria, né, se eu não tivesse tido atendimento na época. Eu acredito que teria sido bem complicado. Hoje nós rezamos diariamente para que ninguém passe por isso, porque é uma experiência, não só eu, como amigos meus também que tiveram, é uma coisa que marca a nossa vida. Em instantes, como a pandemia impactou até mesmo o registro de nascimentos nos cartórios do país. Uma dica de lazer e cultura para quem vai curtir o feriado em casa. E vamos a Ouro Preto, nesta véspera de mais um 21 de abril. A cidade histórica será a capital de Minas amanhã. A gente volta já. Minas Gerais tem sido exemplo quando se fala em gestão do turismo. O governo do estado criou uma plataforma integrada do turismo, que tem sido usada por várias cidades do Brasil. Hoje à noite a gente quer saber como mais essa ferramenta pode ajudar um dos setores mais afetados pela pandemia. Eu te espero então para essa discussão às 8 da noite. Até lá! Rede Minas, agora também no canal 520 da NET HD. Sintonize. Amanhã é dia de Tiradentes, uma data simbólica para Minas.
Mas, pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia, não haverá a tradicional cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto. A data será marcada por um ato simbólico na Praça Tiradentes, a partir das 7 da manhã, com transmissão ao vivo pela Rede Minas. E esse ano há mais uma novidade, uma homenagem aos profissionais de saúde. Você acompanha aí imagens ao vivo da Praça Tiradentes em Ouro Preto. O Museu da Inconfidência e o Monumento a Tiradentes ganham hoje e amanhã uma iluminação especial, luzes verdes. A cor representa esperança e vitalidade, características de quem enfrenta a Covid na linha de frente. Infelizmente, não será permitida a presença de público nas festividades. Apenas os integrantes das forças de segurança vão participar da cerimônia, que seguirá todos os protocolos de segurança. Você fica aí com imagens do museu, ainda em Inconfidência, todo iluminado em verde. São imagens ao vivo de Ouro Preto. E pela primeira vez na história, Minas registrou mais mortes que nascimentos. O motivo é a pandemia. Confira na reportagem de Paulo Xavier e William Félix. A pandemia esvazia os parquinhos, seja pelas restrições de circulação ou planejamento. Estão nascendo menos crianças no estado e o sonho de ter um filho foi adiado para muitas famílias. Samira é coordenadora de farmácia de um hospital. Ela queria engravidar o quanto antes, mas a pandemia atrapalhou tudo. Apesar de jovem, ela tem um problema de saúde e a opção foi congelar os óvulos. Quando eu finalizei, que o médico me deixou bem tranquila, que eram óvulos de qualidade muito boa e uma quantidade segura para mim, eu fiquei bastante tranquila de poder dar uma pausa nesse momento e poder aguardar essa questão da pandemia melhorar e para eu poder retomar essa questão da fertilização em Belo Horizonte. A técnica de congelamento está em alta de acordo com a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Em 2020, houve aumento de 50% pela procura do procedimento. Os óvulos podem ficar guardados por tempo indeterminado. Movimento grande também nessa clínica de fertilização em Belo Horizonte. Era muito raro você dar consulta informativa. Você já chegava aqui, a pessoa dizia, eu quero congelar, eu quero engravidar, quero fazer qualquer tratamento, certo? Agora, com o Covid, começou a aparecer as pessoas dizendo assim, eu posso adiar esse projeto? Mas o percentual continua sendo esmagador. A esmagadora maioria quer fazer o tratamento ou pelo menos congelar. O vírus e todas as restrições vindas dele colocaram um freio no planejamento familiar. E o ápice desse movimento pode ser sentido agora, no mês de abril, pouco mais de um ano depois do começo da pandemia. Com o adiamento da gravidez do ano passado, muitos bebês estão deixando de nascer agora, no primeiro semestre de 2021. Junte a isso ao excesso de mortes por conta da Covid-19 e temos aí um fenômeno inédito. Pela primeira vez na história, Minas Gerais tem mais mortes do que nascimentos. E de acordo com as projeções, isso aconteceria naturalmente só em 2039. Isso fica claro com os dados dos cartórios de registro civil. Neste mês até o dia 14, foram 5.656 mortes em Minas Gerais, sendo 2.200 só de Covid. Já os nascimentos foram 3.595. O saldo negativo até agora no mês foi de 241 pessoas. Para o presidente do Sindicato dos Cartórios, o número assusta e a inversão aumenta à medida que a pandemia se agrava. A média era justamente, a gente tinha em torno de 20, 22 mil nascimentos, em torno de 12, 13 mil óbitos, né? Então, assim, a diferença sempre dá em torno de 30% a 40% a mais de nascimentos. Para você ter ideia, no mês de março, nós tivemos em torno de 22 mil nascimentos e 19 mil óbitos. Quase que empatou. E nos primeiros dias do mês de abril, o número de óbitos é o dobro do número de nascimentos. A gente tem monitorado até agora, até o momento, os números tá o dobro em todo o estado. A taxa de natalidade em Minas está em 1,6 filho por mulher, com tendência de queda. O gerente de estimativas e projeções de populações do IBGE diz que a recuperação pode ser lenta. Os dois fenômenos ocorrem basicamente por um mesmo motivo, né, que é o envelhecimento da população, né. Com a parcela da população mais idosa, a gente vai acabar tendo, né, mais óbitos, né. Uma população menos jovem, né,
vamos ter também uma quantidade menor de nascimentos, né? Mesmo que assim, a propensão, né, das mulheres a terem mais filhos, né? Mas como você vai ter menos mulheres jovens, né? Então acaba que também a população produz um número menor de nascimentos, né? Ele ainda lembra que é comum epidemias afetarem diretamente nos nascimentos. Alguns anos atrás, né, nós tivemos, por exemplo, né, o Zika vírus, né, que afetou bastante, né, a questão da fecundidade, né, no Brasil. Nós tivemos assim, uma redução bem significativa da quantidade de nascimentos ao longo do ano de 2016, né? Isso demonstra que sim, né, que o contexto assim sanitário, né, o contexto epidemiológico contribui em grande medida para a questão do comportamento reprodutivo da população, né, para a tomada de decisão em relação a ter filhos ou não. É cedo para cravar o impacto demográfico da pandemia. Para quem tem o sonho de ser mãe, o momento agora é de colocar na balança as possibilidades. Quem pode adiar, deve adiar. Por exemplo, uma pessoa de 28 anos, coisas desse tipo, pode adiar. Vamos lembrar que a morbidade, ou seja, o grau de complicação do tratamento, ele é muito pequeno. Então eu sugeriria, se você quer fazer e está com medo, está com essa gravidade toda, faz e congela e transfere depois. Mas vamos lembrar, o Covid aparentemente não aumenta, não tem risco para o feto e nem aumenta o grau de complicação na gestação. Maitê está com menos de um mês de vida. Foi gerada no pico da primeira onda e nasceu justamente agora em que se bate recorde de casos e mortes. Para a mãe, a pandemia trouxe cuidados redobrados, mas não impediu o sonho. Já estava planejando começar no início do ano passado e coincidiu justamente com o início da pandemia. Mas acabou assim, como eu já tinha adiado a gravidez outras vezes, né, por outros motivos, confesso que a vontade de ser mãe novamente, de ter um segundo filho, falou muito mais alto. Encerramos nossa edição com uma dica para quem vai passar o feriado de 21 de abril em casa. O Inhotim vai promover um tour virtual pelo museu nesta quarta-feira à tarde. Uma oportunidade tanto para conhecer ou retornar a este espaço, que é considerado o maior museu de arte contemporânea a céu aberto da América Latina. No meio da paisagem verde, os muros em tom laranja, amarelo, rosa e de outras cores são, na verdade, pontes para conectar arte e natureza. A obra do artista Hélio Oiticica é marcante para os visitantes do Instituto Inhotim. Se depois de ver as imagens você ficou com vontade de conhecer mais, é possível conferir algumas das cerca de 700 obras presentes no espaço sem sair de casa. O programa Inhotim para Todos vai oferecer neste feriado um passeio virtual. A visita promete inclusive mostrar o acervo por ângulos que os visitantes presenciais nunca viram. Por exemplo, tem a possibilidade de ver vistas aéreas de Inhotim, coisa que numa visita, né, presencial você não tem essa oportunidade ainda, né? Quem sabe no futuro nós teremos. Então a gente também consegue ter uma visão bem abrangente do Instituto, conversando sobre os vários aspectos dos seus acervos artístico e botânico, e além, é claro, de ter o caráter da mediação cultural, né? Essa troca, essa possibilidade de conversar com o visitante e para que ele conheça um pouco mais de Inhotim. Desde o ano passado, em função da pandemia, a equipe do Instituto realiza visitas virtuais para grupos fechados com 10 pessoas. Os diferentes passeios trazem recortes dos 140 hectares de visitação a partir de narrativas que abordam formas, cores, sentidos e outros aspectos do acervo. Esta será a primeira vez que a visita acontece para um grupo aberto, de até 100 pessoas. O tema escolhido é Artistas e Paisagens Brasileiras. Nós fizemos um recorte, né, nesses artistas brasileiros, como Cildo Meirelles, Hélio Oiticica, Adriana Varejão, Lígia Pape, e também em jardins que falem, né, que tragam essa especificidade do Brasil. Então, o Jardim Veredas, por exemplo, né, que tem essa característica muito peculiar, que é ligada com a obra do Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas. O Jardim Pictórico, que é um jardim já maduro, que tem inspirações fortes do Burle Marx. Então, a gente faz um recorte temático
para trazer um pouquinho, né, dessas características de Inhotim. Legal, né? Se você ficou curioso para fazer a visita virtual, basta entrar no perfil @inhotim no Instagram ou Facebook. A primeira visita livre será amanhã, no feriado de Tiradentes, às 16h, pelo Google Meet. O JM2 termina aqui. Amanhã, logo cedo, a partir das 7 da manhã, acompanhe aqui a transmissão ao vivo da cerimônia simbólica de 21 de abril, direto de Ouro Preto. Fique agora com o programa Opinião Minas. Boa noite e até amanhã.